Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais uma reflexão, se aproximando mais um final de semana, agradecidos a Deus pela forma cuidadosa, por mais um ato da misericórdia do Senhor e da graça que tem demandado sobre as nossas vidas para até aqui chegarmos. E chegamos firmes, guardados no Senhor Jesus. Meus queridos, nós vamos falar a palavra de Deus, fundamentados no texto em que está, ou em que se encontra, no Evangelho de São João, capítulo 6. Abra sua Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 6. Meus irmãos, assim nos diz a palavra do Senhor. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Porque ele bem sabia o que havia de fazer. Meus queridos irmãos, netos, amigos da nossa página da CEADEM, a você, meu querido irmão dirigente da campanha evangelizadora, nós estamos diante desse texto precioso, desta palavra, e nós queremos submetê-lo ao tema, porque o Senhor bem sabe o que há de fazer. Este é o nosso tema, porque o Senhor bem sabe o que há de fazer. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para este texto, em que se intitula aqui as multiplicação dos pães e peixes, é interessante que Mateus, Lucas e Marcos também fizeram jus a esta passagem, a este testemunho, que glorifica, sem sombra de dúvidas, o nome do Senhor, aquele que é todo-poderoso. Meus queridos irmãos, nós vamos observarmos dentro desta palavra em que Jesus Cristo, ele estava na Galileia, chegando de mais um dia trabalho, mais um dia em que se fazia cumprir seu ministério. E Jesus, quando chega na Galileia, ele convida seus discípulos para se dirigirem para o outro lado do mar, que era o de Tiberíades. E é interessante que Jesus, ele se dirigiu para o outro lado do mar da Galileia. E é impressionante que uma multidão, eles percebendo esta ida de Jesus para o outro lado do mar, também seguiram a Jesus. O que nós encontramos dentro dos 4 evangelhos narrados, ou os evangelhos que narram este episódio, mostra que houve uma grande revolução, onde muitas pessoas foram ter com Jesus. E é interessante entendermos
como a presença de Jesus era importante para a multidão. A multidão compreendia o efeito positivo, a bênção espiritual que provinha do Senhor Jesus, o que fazia com que eles fossem até a sua presença, não importando com a distância, com o lugar, mas eles, de forma deliberada, buscavam estar na presença do Senhor Jesus. O que hoje é diferente. Hoje as pessoas elas buscam estabelecer o dia em que acham necessário buscar o Senhor Jesus. As pessoas estabelecem as suas datas, os dias que para elas se consideram ser o dia mais importante em que elas devem estar na presença de Jesus. Pessoas que acham que aquele dia é o dia em que eles acreditam que dali o Senhor falará aos vossos corações. Mas João já escreveu e falava acerca do vento e dizia lá no capítulo 3 que o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Mas, meus queridos, a multidão da Galileia foram ter com Jesus. E não somente isto, eles foram tão convictos para aquele momento em que levaram nas suas embarcações todas as pessoas enfermas, pessoas escravizadas por demônios, e foram ter com Jesus naquele dia, naquele momento. É interessante que neste momento em que todos estão se deslocando para o lado do mar, um jovem precisou decidir entre seguir a Jesus e permanecer na sua casa, porque era o momento da refeição. A sua mãe estava servindo a mesa naquele momento em que a notícia chega aos seus ouvidos. E é interessante que ele toma uma decisão. Ele coloca a sua refeição, que era os seus pães e os seus peixinhos, coloca em uma bolsa e ele decide também participar desta reunião. Ele também escolhe seguir, acompanhar, estar com Jesus. Meus irmãos, olhando do ponto de vista deste momento da escolha desse moço, nós não imaginaríamos aqui, neste exato momento, o que significaria para este moço estar diante de Jesus, ainda mais tendo em posse os pãezinhos e os peixinhos, porque aqui naturalmente nós limitamos a compreensão de que esta simples refeição mal apenas serviria para atender a sua necessidade. Então, olhar para este moço indo seguir a Jesus, nós não imaginamos, é impossível a partir deste momento estabelecer uma ideia, uma compreensão da importância do que significaria este moço estar entre a multidão. Porque para mim ele seria mais um entre a multidão do que estavam presentes, necessitados de receber uma bênção de Jesus. Meu querido, quando você vai à casa do Senhor, você não imagina, não faz a ideia do quanto é importante para Deus você estar ali presente. E você também não faz ideia do que Deus pode fazer naquele momento através da sua vida. Você pode ser, entre a multidão, aquele pelo qual Deus precisa se utilizar para abençoar uma multidão, para abençoar algum dentre a multidão que esteja necessitado. Por isso é importante estarmos na presença de Jesus. E significa dizer que às vezes em que nós não buscamos a casa do Senhor,
nós estamos ali interrompendo, ou quem sabe nós estamos ali perdendo oportunidades. E essas oportunidades que nós perdemos quando nós não vamos à casa do Senhor, ela é insubstituível. Ninguém jamais compensará aquele dia em que ele perdeu ou faltou de estar na presença de Jesus. Meus queridos, quando Jesus chega do outro lado do mar com seus discípulos para ter um momento a sós, um momento de privacidade, é interessante que já havia multidões que o aguardavam. O que é interessante que a Bíblia fala que Jesus não se deteu, Jesus em nenhum momento restringiu aquele momento apenas para o seu acomodismo, apenas para o seu bel prazer, apenas ao seu descanso. Jesus em nenhum momento ele ordena que a multidão volte para suas casas, porque a Bíblia fala que Deus, Jesus, não despede ninguém que venha a ele de forma vazia. E estavam lá a multidão e Jesus começou a ensinar, a ministrar, começou a repreender, expulsar os demônios e muitas maravilhas aconteceu ali. Glória a Deus. O que foi muito gratificante, todo o esforço envolvido para estar na presença do Senhor. Foi gratificante todas as dificuldades que eles atravessaram para chegarem do outro lado do mar. E chegando ali, meus queridos, os evangelhos, quando nós lemos todos os evangelhos, um dos discípulos chegou para Jesus e disse: Senhor, o lugar é deserto, a hora já está avançada, despede a multidão para que vá, para que compre alimento, aleluia, para se manter e continuar na tua presença. Observe, meus queridos, que o discípulo ele teve o cuidado de fazer conhecedor a Jesus Cristo de que na altura daquele momento, aleluia, a hora já estava avançando, a noite já estava chegando, o lugar era deserto. Ele começou a apresentar para Jesus as dificuldades que estavam chegando para aquela multidão ali naquele lugar. Glória a Deus. E automaticamente ele diz para o Senhor qual seria, no seu consentimento, a solução dada para aquela situação. Ele disse: Senhor, despede a multidão. E é interessante dentro do texto em que Jesus não despediu a multidão, ainda mesmo que a hora estava avançada e ainda mesmo que o lugar estava deserto. Porque, meus queridos, é interessante notarmos que é a primeira coisa que acontece conosco quando nós sentimos ameaçados por alguma determinada situação. Quando nós somos alcançados por qualquer um tipo de problema, nosso primeiro passo é dizer para Jesus nas orações onde estão as nossas dificuldades, ou que estamos nos sentindo ameaçados por determinadas situações. E não somente nós apresentamos as dificuldades, como nós também antecipamos para Jesus algumas soluções, algumas sugestões para vencermos aquela determinada situação ali. Mas, meus queridos irmãos, no texto e no tema que aplicamos a esta palavra, Jesus, ele sabe o que há de fazer. Amém? Como Jesus também sabia ali que o lugar é deserto, não se fazia necessariamente os discípulos dizer da dificuldade ali, porque Jesus sabia ainda mais do que os discípulos que o lugar era deserto. Jesus também sabia que a hora estava avançada. E tudo isso aconteceu porque Jesus queria os experimentar, porque ele sabia o que havia de fazer. Meu querido, Jesus ele sabe
o que há de fazer sobre a tua vida, sobre a tua causa, sobre as tuas dificuldades. Jesus, melhor do que eu e melhor do que você, ele sabe perfeitamente o grau de toda a dificuldade que permeia a tua vida, como também Jesus, ele sabe qual é a saída, qual é o caminho que te levará, aleluia, a solução desta dificuldade, a resolver todo este problema. Glória a Deus, glória a Jesus. Então os discípulos disseram para o Senhor: Senhor, despede a multidão. Jesus disse: não vou despedir a multidão. Porque o nosso desejo, quando nós nos deparamos com as dificuldades, é tentar o mais rápido possível sair dele, fugir das dificuldades. Quando nós estamos acometidos por uma determinada provação, em uma determinada situação, nosso desejo é sair, imediatamente daquela situação. Mas muitas das vezes o pensamento de Deus ao nosso respeito é diferente daquilo que imaginamos, é diferente daquilo que esperamos. A vontade de Deus para nossas vidas muitas das vezes é diferente daquilo que nós almejamos, daquilo que nós esperamos. Então, meu querido, na hora que a dificuldade assolar a tua vida, tenha certeza que Jesus está contemplando a tua situação. Ele sabe melhor do que você dos perigos que está em tua volta, das dificuldades, da ameaça que representa a luta, a dificuldade para a tua vida. E não somente isso, Jesus, ele sabe o que vai fazer. Não precisa necessariamente dizermos ou ditarmos para Jesus o que deve ser feito. Ele sabe o que vai fazer. Nós precisamos ter paciência, ter calma e esperarmos, porque Jesus, ele já tem uma resposta para nós. Jesus não precisa muitas das vezes te tirar dessa situação para te abençoar. Ele pode te abençoar na situação em que você está passando. De repente um disser assim: aqui tem dinheiro, 200 denários. Vamos tentar comprar alimentos. E algum disse: mas 200 denários não vai dar para alimentar esta multidão. Muitas pessoas, diante da provação, tentam buscar solução no dinheiro. Vender os seus bens, vender carro, vender o comércio, vender tudo para tentar resolver o problema. Meu querido, provação determinada por Deus não se resolve vendendo seu estabelecimento, não se resolve viajando de um lado para outro, tentando buscar uma resposta, porque a saída para o teu problema, quem tem e quem pode dar é Jesus. Aí um chegou e disse assim: Senhor, nós temos aqui os pães e um peixinho que um garoto trouxe, que encontramos com um garoto no meio da multidão, e alguém murmurou: ora, se os denários, os dinheiros não serviu, que representava bem mais do que esses pãezinhos, imagina esses pães, esses peixinhos. E foi ali que Jesus pediu que os discípulos sentassem toda a multidão. E dentro do campo da impossibilidade, o que estava distante do alcance, onde a multidão não imaginaria de onde Jesus poderia trazer uma solução, foi onde Jesus instituiu o grande milagre para a experiência de todo. Você nem imagina por onde, através de quem, de qual situação Jesus vai determinar a tua vitória. Você não faz nem ideia. Então, meu querido, descansa no Senhor. Espera em Deus. Ele sabe o que há de fazer. Ele sabe o que vai fazer para te dar a vitória. Jesus disse: manda a multidão sentar. Pegou aqueles pãezinhos, orou, e todos aqueles, até os murmuradores que disseram: mas para que servem esses pãezinhos? O que é que vai acontecer se os dinheiros não resolveu? Eles teve que sentar e se alimentar daqueles pãezinhos e peixinhos. Deus multiplicou e serviu de fartura para alimentar
a necessidade do seu povo no deserto, com a hora avançada, mas a bênção chegou ali. Aleluia, o socorro de Jesus chegou naquele momento para saciar a necessidade do povo. Então, meus queridos, veja a importância daquele adolescente com aqueles pãezinhos. Para a hora da maior necessidade, você pode se tornar um grande instrumento na mão de Deus para trazer, aleluia, e saciar multidões de necessitados na presença de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. E você que está nos ouvindo, um ótimo final de semana. Aqui vai o meu abraço, que você possa compartilhar. Nós compartilhamos tanta coisa na página do Facebook, não é? Compartilhe este vídeo, leve adiante esta palavra, ajude para que outros possam ser alcançados por esta palavra e serem abençoados por Deus. Que Deus em Cristo nos ajude e nos abençoe. E obrigado pela tua atenção, por você que parou para assistir este vídeo. Que Deus possa, assim, te ajudar na caminhada e te abençoar e fazer prosperar os teus caminhos. E que Deus em Cristo nos abençoe.